Olá, seja bem-vindo para mais uma aula do nosso curso Teologia, Deus o Pai. Nesta aula nós iniciaremos um tema muito importante, que é chave para o estudo da teologia. Eu estou me referindo à questão do método teológico. Quando nós falamos em método, nós estamos pensando a respeito do modo como nós produzimos alguma coisa, a maneira como nós fazemos alguma coisa. Nós temos definido teologia como sendo um discurso acerca de Deus. É falar da parte de Deus para a nossa geração. É falar de uma forma contextualizada e abençoadora. Já vimos também que teologia não é simplesmente estudar ou usar teologia, não é simplesmente pegar algum livro antigo e tentar aplicá-lo. Não, é fazer algo que seja relevante. Então, a pergunta que nós temos para responder a partir desta aula, também na próxima aula continuaremos, é esta: como nós podemos desenvolver uma teologia relevante? Como é que nós podemos fazer teologia? Quando eu digo fazer teologia, eu não estou dizendo que nós vamos, de repente, pegar todas aquelas coisas tão importantes que nós já temos aprendido, jogar fora e querermos fazer algo totalmente novo. Não, vamos nos lembrar que quando nós estamos na tarefa teológica, quando nós estamos desenvolvendo esse discurso acerca de Deus, nós não estamos sendo os primeiros. Pelo contrário, nós fazemos parte de uma grande família, da Igreja de Deus, da Igreja de Cristo, para a qual Deus já tem se revelado ao longo dos séculos. Então é importante nós valorizarmos tudo aquilo que já foi ensinado, tudo aquilo que Deus já falou com o seu povo hoje. Mas, como nós já vimos também, e uma coisa que você já deve ter percebido é que nós sempre estamos voltando e frisando alguns pontos que nós já vimos no passado e vimos no decorrer das aulas, e isso é importante para você fixar na sua mente. Como nós já vimos também, o nosso grande desafio é desenvolver uma teologia viva, uma teologia que seja relevante para os nossos dias. É tratar de assuntos que os teólogos do passado não trataram porque não eram problemas da época deles. Então, a pergunta: como é que se faz isto? E é exatamente para responder essa pergunta ou iniciar um processo no qual você pode começar a pensar sobre isso, é que nós introduzimos então neste curso algumas aulas nas quais nós vamos falar sobre o método teológico. E quando nós falamos sobre o método teológico, nós destacamos, e iremos falar sobre isso, destacamos 4 pontos, 4 aspectos. O método teológico envolve o aspecto prático, o aspecto racional e o aspecto reprodutivo e o aspecto produtivo. Nesta aula, nós estaremos abordando os 2 primeiros aspectos, ou pelo menos parte deles. Estaremos falando sobre o aspecto prático. Toda teologia tem que ser prática. Vamos conversar um pouco sobre isso para você entender e o desenvolvimento ou as implicações disso que nós acabamos de falar, o aspecto prático tanto na esfera pessoal como na esfera comunitária. E a teologia também precisa ser racional no sentido de fazer o uso da cultura. Então nós vamos estar, no decorrer da aula de hoje, pensando inicialmente nesses 2 primeiros aspectos do método teológico. Mas não se esqueça, o nosso alvo é a glória de Deus. É ver a beleza de Deus sendo manifesta em todas as esferas da nossa sociedade. E é por isso que você está estudando, porque você deseja falar de Deus, mas falar de Deus de forma responsável. Senhor, dá-nos a Tua graça neste dia e ajuda-nos a compreendermos as Tuas verdades santas e toma-nos pelas mãos
A tua palavra diz que o Senhor é o Deus que nos toma pela mão direita e diz: não temas, que eu te ajudo. Nos ajude, Senhor, nessa tarefa tão importante de falar do Senhor para a nossa geração de uma forma responsável. A teologia precisa ser, por natureza, prática. Ou a teologia é uma teologia prática, ou ela não é teologia. Porque teologia que fica apenas divagando sobre o mundo das ideias e conceitos e coisas que não diz respeito ao dia a dia, que não diz respeito à nossa vida prática, é uma teologia que, na verdade, é um simples discurso filosófico. Teologia, ela tem o seu aspecto prático. E nós vamos, nesse momento, estarmos pensando sobre esse aspecto prático. O aspecto prático diz respeito à nossa vida, ao nosso dia a dia, o contexto que nós vivemos. O aspecto prático diz respeito à minha vida pessoal com Deus e diz respeito ao meu relacionamento com a sociedade, com a comunidade. Quando nós falamos do aspecto prático, nós queremos dizer o seguinte, que a teologia ela sempre vai partir de uma situação a ser respondida. Ela vai partir de um problema específico, de uma situação que esteja exigindo uma resposta, esteja exigindo uma palavra. Isso é ser um instrumento nas mãos de Deus. Porque, como nós vimos, teologia é um discurso acerca de Deus. E Deus deseja ver a sua glória sendo manifesta no mundo, na sociedade, em todas as esferas do nosso cotidiano e em todas as áreas da nossa própria vida. Deus deseja ver a sua glória, ou seja, aquilo que Ele é, sendo mostrado para todos através da nossa vida. E nós sabemos que, tanto na nossa vida pessoal, como na sociedade ao nosso redor, existem várias coisas que não estão em plena sintonia com aquilo que Deus é. Várias coisas que não estão demonstrando, não estão manifestando a glória e a beleza de Deus. Então é por isso que a teologia ela é prática. Ela é prática porque Deus deseja que algumas atitudes sejam tomadas, Deus deseja que coisas sejam feitas, que transformações sejam realizadas, que novos processos tenham o seu início. E tudo isso deve ter o seu início a partir da palavra de Deus. A teologia ela é prática. O método teológico ele parte de um problema concreto, e faz todo o percurso que nós vamos ver do método teológico, passando daí para o ponto racional, reprodutivo e produtivo, com o objetivo de voltar para essa situação prática e trazer transformação e mudança para ela. Mas vamos pensar um pouquinho no aspecto, primeiramente, o aspecto pessoal. A teologia, ela envolve, no seu aspecto prático, ela envolve o aspecto pessoal. Calvino, ele inicia a sua obra, As Institutas, a instituição da religião cristã, uma obra famosa de João Calvino, ele inicia com essa afirmação, que a partir do momento em que o homem conhece a si mesmo, ele conhece a Deus, e quanto mais nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a nós mesmos. A teologia ela é prática porque ela me ajuda a saber quem eu sou, ajuda a saber as minhas necessidades e as minhas dificuldades e as minhas lutas e os meus anseios. Precisamos primeiramente entender que para fazermos teologia, para fazermos esse discurso da parte de Deus, nós precisamos primeiramente ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo. E aqui nós temos então uma definição importantíssima que precisa ser feita e nós vamos ao longo até das outras matérias, vamos estar enfatizando, que é a diferença que há entre religião e evangelho.
são duas coisas aparentemente semelhantes, mas totalmente diferentes. Religião é totalmente diferente do Evangelho. E nós poderíamos dizer que Deus, ele tem uma verdadeira repulsa, um sentimento repulsivo pela religião. Deus, ele não se revela na religião, Deus se revela no Evangelho. Mas vamos explicar os dois conceitos para você entender bem. A religião, ela trabalha dentro daquele princípio que diz o seguinte: eu obedeço para ser amado. Mesmo o cristianismo que fala do Evangelho, ele tantas vezes se transforma em religião, se transforma em discurso religioso. E a religião, ela vai dizer isso, que você tem que ser amado, você tem que obedecer para ser amado. Você precisa obedecer para ser amado. Em outras palavras, a base, o fundamento do seu relacionamento com Deus está em você mesmo. Essa definição não é uma definição teológica, é uma definição da antropologia. Se você for procurar os compêndios e enciclopédias de antropologia, elas tratam religião dessa maneira, ou seja, a religião nada mais é do que o meio por meio do qual o homem tenta manipular a divindade, seja cristão ou pagão. O religioso, ele tenta manipular e mover a divindade através de rituais, sacrifícios, promessas e tantas outras coisas. Em outras palavras, a base da religião é o indivíduo. Eu faço, por isso eu mereço, e eu mereço, então Deus é obrigado a fazer isso ou aquilo por mim. Religião, por ser dessa maneira, é algo que ofende a Deus. O religioso, na verdade, ele está cometendo um pecado a mais, que é o de confiar em si mesmo. Se você olhar o Evangelho de Mateus, por exemplo, e os demais evangelhos, você vai ver que os discursos mais pesados de Jesus Cristo não foi dirigido aos publicanos, nem foi dirigido à mulher adúltera, mas os discursos mais pesados de Jesus eram dirigidos exatamente aos religiosos. E era assim que ele chamava os fariseus, raça de víboras, sepulcros caiados, filhos do diabo e assim por diante. E Jesus Cristo disse algo muito sério. Ele disse que o religioso, essa pessoa que fica falando que você tem que chegar até Deus pelo seu próprio esforço, que você tem que primeiro obedecer para depois ser amado, é igual uma pedra que não entra nem se lança nos braços de Deus e ainda atrapalha quem está vindo atrás. A religião diz então que eu tenho que obedecer para ser amado. Mas quem consegue ser justo por si mesmo? Quem conseguiria ser amado por Deus se esse fosse o caminho? A própria palavra de Deus diz que Deus olhou dos céus à terra e não achou um justo sequer, e foi exatamente por isso que ele mandou Jesus. Foi por isso exatamente que ele amou ao mundo inteiro ao ponto de mandar o seu Filho para morrer por nós, para que tivéssemos vida e vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele trouxe a boa mensagem do Evangelho. E evangelho é diferente de religião. Eu sei, você é pastor ou você participa de uma igreja. Eu não estou falando entre estar na igreja ou não estar na igreja. Eu estou falando a respeito da mensagem que nós estamos falando. Você pode estar na igreja e essa é a nossa oração, que a sua igreja, que o grupo que você frequenta seja um grupo que conheça o Evangelho e pregue o Evangelho. Por outro lado, de repente a pessoa pode estar até numa igreja grande, um templo bonito, e muita gente de repente está falando de religião, ou seja, cheio de pessoas que estão achando que vão chegar diante de Deus pelo seu próprio mérito. Então, a religião diz: eu obedeço para ser amado. O Evangelho, a boa notícia que Jesus nos trouxe foi exatamente essa, que Deus me amou primeiro e por isso eu obedeço.
Deus me amou primeiro, por isso eu obedeço. Deus, Ele me conheceu antes mesmo de eu nascer. Antes mesmo dele criar o mundo, Ele me conheceu, Ele me amou. E Ele me amou não porque Ele viu em mim alguma coisa boa, não porque Ele previu que eu faria isso ou aquilo. Ele me amou porque Deus, Ele é amor. E Ele me amou mesmo conhecendo meus pecados, minhas falhas, minhas limitações, mesmo conhecendo todos os meus erros. Quando Jesus Cristo lá na cruz, Ele entregou o seu Espírito, Ele disse ao Pai, está consumado. E essa é uma palavra grega, a palavra que Ele usou, a palavra de telestai, que significa está pago, está quitado. Que coisa maravilhosa, Jesus Cristo lá na cruz, há mais de 2000 anos atrás, eu nem existia, Ele já me conhecia, Ele pensava em mim, e na cruz Ele levou o meu pecado, e levou a lista completa, porque Ele sabe quantos anos eu vou viver, e Ele pegou a minha lista toda, colocou diante de Deus e disse, está quitado. Olha só que diferença tão grande. Uma coisa é você dizer que não, eu tenho que, primeiramente, eu tenho que obedecer para merecer o amor de Deus. Outra coisa é você saber que, ó, Deus me amou primeiro, então eu obedeço. E eu obedeço não é para ser salvo, porque a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Não, eu obedeço porque eu já fui salvo. Eu não estou obedecendo para Deus gostar de mim. Eu estou obedecendo porque Deus, Ele mostrou o seu amor por mim quando eu ainda era um pecador, quando eu ainda estava separado dEle por causa dos meus delitos e pecados. Eu me lembro que certa vez, meu filho, ainda criança, chegou para mim e fez a seguinte pergunta. Ele me perguntou, papai, se eu falar um palavrão, se eu xingar alguém, se eu falar um palavrão, eu vou para o inferno por causa disso? Eu parei, olhei para ele e respondi, falei, meu filho, se você já tem Jesus no seu coração, se você já se rendeu a Jesus, ainda que você fale um palavrão, você não vai para o inferno por causa disso. Só que Deus, Ele vai sentir no coração o fato de você ter feito algo assim. E naquele momento eu disse para ele, olha, a motivação para você não falar um palavrão não é medo de ir para o inferno, não deve ser medo de ir para o inferno, mas a sua motivação para não falar palavras feias, falar palavrões, é o seu amor para com Deus. Isso é evangelho. Graças a Deus ele cresceu amando a Deus e não tinha o hábito de falar palavrão. Veja só, a religião, ela trabalha com a ferramenta do medo. Ela trabalha com a ferramenta do medo e procura forçar as pessoas a tentarem ser boas por si mesmas. Alguém já disse, pastor, mas se a gente ficar ensinando isso, o povo vai... E eu respondi, já sei, você acha que para pastorear o rebanho de Cristo, o rebanho de Deus, você precisa fazer com que esse povo tenha medo. Eu digo para você, não tem nada que ofenda mais o coração de Deus do que uma igreja cheia de pessoas que estão lá por medo de ir para o inferno. Deus, Ele quer pessoas que o amem. E nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E esta é a mensagem do Evangelho. A religião, ela produz pessoas orgulhosas. A religião, ela produz pessoas que confiam em si mesmas. A religião, ela produz arrogância. Porque o indivíduo pensa que, bem, olha, eu sou o melhor. Como aquela parábola do publicano e do fariseu que foram orar e o publicano levantava as mãos e dizia, ó Senhor, eu te louvo porque eu não sou como um pecador como esse. E diz a palavra que o publicano nem sequer levantava a sua cabeça aos céus e dizia, Senhor, sê propício a mim que sou pecador. Veja só, e Jesus disse, olha, o publicano saiu
abençoado. Essa é a diferença. A religião, ela faz com que o homem se sinta autoconfiante, orgulhoso, julgue e se ache melhor do que esse ou aquele. O Evangelho não. O Evangelho nos faz perceber primeiramente quão pequeno nós somos e quão grande é o amor de Deus. E é esse amor que, segundo a palavra, nos constrange. Nos constrange. Foi por isso que naquela ocasião, quando meu filho fez aquela pergunta, eu disse, olha, a sua motivação na vida deve ser não o medo de ir para o inferno. A sua motivação é o amor a Deus. A religião trabalha com o medo. O Evangelho trabalha com o amor. A religião produz um hipócrita, um fariseu. O Evangelho produz novas vidas. O Evangelho, ele mexe não só com a mente, mas é Deus trabalhando dentro do indivíduo, dentro de você. Deus transforma. É maravilhoso você entender isso, porque esse é o ponto de partida da teologia, é o aspecto pessoal, é quando você vai estar na presença de Deus, em comunhão com Ele, porque não tem, o nosso relacionamento não é um relacionamento com livros, com instante. O nosso relacionamento é com o Deus vivo, é com o Pai, com Ele que é o nosso relacionamento. Nós estamos nos relacionando com Ele, é com o Pai. Então, quando nós amamos o Pai, quando nós amamos o Criador, isso vai gerar em nós mudança, isso vai gerar em nós transformação, vai gerar em nós vida nova. Uma outra questão, o religioso, como ele pensa que ele tem que obedecer para ser amado, ele desenvolve na sua mente uma neurose que faz com que ele se chegue a Deus sem nunca tocar nos assuntos que realmente interessam. Sabe aquele pecado que precisa ser tratado? Exatamente esse pecado o religioso ele não toca. Porque ele pensa, olha, eu tenho que obedecer para ser amado. Se eu for abrir os meus problemas, se eu abrir o meu coração, se eu abrir, como nós costumamos dizer, a nossa mala, né, de roupa suja, Deus ele não vai me amar. Eu vou ficar ruim perante Deus. Que loucura! Deus ele já conhece tudo que está lá no seu coração, Ele já conhece tudo aquilo que você fez, Ele conhece tudo aquilo que você tem pensado, Ele conhece tudo aquilo que nós fizemos e aquilo que deixamos de fazer. Então, o religioso ele nunca vai conversar com Deus sobre aqueles assuntos que realmente interessam, mas ele vai ficar dando volta. Agora, a pessoa que vive no Evangelho, ela vai ter liberdade para chegar diante do seu Senhor. Ela tem liberdade, ela se sente tranquila para chegar diante do seu Senhor, porque ela sabe que a base do relacionamento dela com Deus não são as suas obras, mas é o que Cristo Jesus fez lá na cruz do Calvário. É Jesus. Dessa maneira, quem vive no Evangelho é uma pessoa que ela tem liberdade com o Pai. Ela não esconde as coisas do Pai. Ela não fica temerosa diante do Pai, mas ela abre o coração, ela se derrama, ela confessa os pecados, ela fala, ela busca, ela ama, ela quer agradar, porque a religião cria uma máscara. O Evangelho nos dá um novo coração, Esse relacionamento pessoal com Deus, ele é fundamental, é o nosso ponto de partida para fazer teologia. Não adianta nós nos levantarmos querendo falar em nome de Deus, falar das coisas de Deus, se nós não estamos nós mesmos vivendo em comunhão com Deus. E para viver em comunhão com Deus, nós precisamos ir pelo caminho do Evangelho e não da religião. Você
deve ter, e se entender isso, vai ter aí a bênção de ver muitas pessoas se rendendo a Cristo, vai levar muitas pessoas ao encontro de Jesus, vai ver a sua célula crescendo, vai ver igrejas crescendo, mas igrejas que não estão pregando religião, que não estão colocando medo nas pessoas, e muitas colocam medo porque na verdade estão querendo arrancar o dinheiro, os bens, manipular as pessoas. A palavra de Deus diz que Jesus é a verdade, e a verdade nos liberta. Você terá um ministério abençoado quando você entender que o nosso relacionamento com Deus é através do Evangelho, e você começar a estudar, a ensinar a Bíblia, e ao invés de tentar você mesmo, tentar mudar a vida das pessoas, você começa a levar as pessoas até Deus, e é Deus que transforma. Nós não conseguimos mudar a vida de ninguém, não conseguimos mudar nem a nossa. Você consegue mudar a sua vida? Não conseguimos. Nós precisamos é de Deus. É Deus que muda, é Deus que transforma. E essa transformação, esse é um relacionamento que tem como base, tem como alicerce o Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho do qual a Bíblia diz, né? Porque eu não me envergonho do Evangelho. Paulo escreve lá no início da carta aos Romanos, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego, em outras palavras, para todas as nações e para todos os povos. Para fazer teologia, nós precisamos do método. E nós estamos vendo o aspecto prático. O aspecto prático diz, primeiramente, diz respeito à minha vida pessoal e ao meu relacionamento com Deus. Eu não tenho um relacionamento com o livro, não é relacionamento racional de ideias, não, é o meu relacionamento pessoal com Deus. E esse relacionamento pessoal que é nutrido pela palavra, é nutrida pela oração, pelo jejum, esse relacionamento ele se dá através do Evangelho e não da religião. Religião ensina que você tem que obedecer para ser amado. O Evangelho diz, Deus amou você primeiro e por isso é que nós podemos obedecer. Religião afasta de Deus e cria fariseus. O Evangelho nos aproxima para o coração do Pai e produz novas vidas. Vemos então, inicialmente, esse aspecto tão importante do aspecto prático do método teológico, que é o aspecto que diz respeito à nossa própria vida e ao nosso relacionamento com Deus. Sem relacionamento íntimo, verdadeiro, através do Evangelho, nós não seremos capazes de sermos para esse mundo a bênção que Deus tem planejado. Que Deus te abençoe e ajude você a compreender no fundo do seu coração essa verdade abençoadora e maravilhosa. Hoje nós estamos falando a respeito do método teológico e falamos que vamos gastar algumas aulas para abordar esse aspecto importante. E o que é o método? O método é a maneira, é o caminho através do qual nós poderemos falar a respeito de Deus de uma maneira responsável para o mundo ao nosso redor. Nós destacamos que durante este período nós vamos estar falando sobre os 4 aspectos do método teológico. Vamos estar falando do aspecto prático, do aspecto racional, do aspecto reprodutivo e do aspecto produtivo. Falamos há pouco, iniciando o aspecto prático, nós falamos da vida pessoal, a vida do indivíduo. E falamos que a vida do indivíduo, a nossa vida, o trabalho nosso como teólogos, ele tem o seu início no nosso relacionamento com Deus. À medida que nós nos relacionamos com Deus, é que vai fazer sentido a nossa teologia. Não tem sentido você querer falar da parte de Deus se você mesmo não tem uma vida nutrida, uma vida de comunhão na presença do Senhor. Então,
o aspecto prático nos fala dessa necessidade de um relacionamento com o Senhor. A teologia, ela parte do aspecto prático. E esse aspecto prático diz respeito à vida. Primeiramente, a vida pessoal. Mas agora nós queremos destacar o aspecto comunitário. A nossa vida em sociedade. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, nós temos uma das afirmações mais estupendas da palavra de Deus, quando diz que o próprio Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da glória, e através dele conhecemos a glória do Pai. Nós não cremos em 3 deuses, nós cremos em um Deus apenas. Um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é Espírito Santo. Nas aulas mais adiante estaremos falando sobre essa questão da Trindade, mas o que nós queremos enfatizar é que quando o Verbo se faz carne, quando Jesus nasce, quando o Filho, cumprindo as profecias, o Messias, ele nasce, ele se torna gente, ele se torna corpo, ele se torna carne. É o próprio Deus e também o próprio Pai que, através do Filho, tem a experiência de ser um ser humano. Que coisa maravilhosa! Ao redor do mundo nós temos encontrado pessoas que têm buscado as mais diferentes experiências. Eu já escutei pessoas falando que queria virar anjo, queria ser anjo. Algumas pessoas vivem negando a sua vida material, a sua vida física. É interessante, e aqui é bom nós fazermos um destaque, que quem criou essa separação do espiritual e do material, quem disse que a matéria é má e precisa ser destruída, e o espírito sim é bom, não foi a Bíblia, foram os filósofos gregos. Os filósofos gregos que viveram naquele período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, às vezes as pessoas defendem tanto uma ideia antibíblica, achando que estão sendo bíblicos, mas na verdade você está defendendo a filosofia grega. Porque a expectativa do Antigo Testamento e da Bíblia toda é que Deus criou todas as coisas para a sua glória. Tudo foi criado por meio de Jesus e para Jesus. Nós estamos falando da teologia, Deus o Pai, mas na criação, o Pai cria todas as coisas. Diz João que Jesus, o Verbo, estava no princípio com Deus, era o próprio Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, tudo foi feito para a glória dele. E presta bem atenção, Satanás ele não vai conseguir tirar um grãozinho de areia sequer da herança de Jesus. Quando nós olhamos a expectativa da Bíblia, Deus ele termina de criar todas as coisas, florestas, árvores, flores, peixes, tudo. E depois que ele cria tudo, ele diz, eis que tudo é muito bom. Tudo é muito bom. Então, foram os gregos que inventaram essa história de que não tudo é mal e tem que ser destruído. A Bíblia ela não fala em aniquilação do universo, ela fala em redenção, restauração. Por favor, não se levante e já queira ir embora achando, olha aqui, começou a falar heresia, eu quero ir embora. Não, preste bem atenção. Mas eu sei que talvez alguém pense, não, mas Pedro fala que tudo está entesourado para o fogo. Tudo bem, Pedro fala que tudo está entesourado para o fogo. No mesmo texto que ele disse que um dia Deus derramou a sua ira através da água do dilúvio. Então ele está falando que um dia Deus vai derramar a sua ira através do fogo. Mas ele não está falando em aniquilação. Aí eu falei, não levante, fique sentado, dê a chance de explicar. Alguém pode falar, não, mas lá está escrito, está entesourado para o fogo. Você está lembrado do que o mesmo Pedro que escreveu lá a carta, o que ele disse no dia de Pentecostes?
no dia de Pentecostes, o próprio Pedro pregando, falando a respeito de Jesus que tinha sido crucificado e que Deus agora fez dele o Cristo e que agora ele foi ressurreto. O mesmo Pedro, ele diz lá em Atos que esse Jesus foi elevado às alturas, de onde ele está aguardando a restauração de todas as coisas. E o que significa todas as coisas? A criação. Então veja só que interessante. Será que Pedro mudou de ideia? Lá em Pentecostes ele achava que Deus ia restaurar tudo. Aí depois no meio do caminho, Pedro entendeu, não, vai ser destruído? Logicamente que não. A Bíblia ela não se contradiz. Lá na carta de Pedro, Pedro está falando, Deus está falando através dele, que um dia haverá juízo sobre toda a terra. E nós sabemos que esse dia se aproxima. E esse dia precede aquele momento glorioso descrito no finalzinho do Apocalipse, quando novos céus e nova terra, ou seja, a terra restaurada, vai receber dos céus a nova Jerusalém, que é o paraíso. Leia lá depois com calma, você vai ver isso. Então, veja só, o próprio Pedro, ele fala de restauração. Então, nós precisamos começar a ter uma atitude diferente, diferenciada em relação a este mundo no qual nós vivemos, em relação à sociedade ao nosso redor. Nós não devemos ficar vivendo uma situação de negação. Não, nós precisamos entender que tudo foi criado para a glória de Deus e que todas as coisas precisam ser restauradas, que a beleza de Deus precisa estar sendo vista em todas as coisas. Então, o ponto de partida da teologia diz respeito ao aspecto prático. Se uma igreja que fica trancada lá nas 4 paredes lá do seu salão e só pensando no futuro, ou só pensando em um dia morar nas nuvens ou virar anjo, é uma igreja que não vai ser relevante. A pergunta é: quais são os problemas que as pessoas que vivem aí ao seu redor estão enfrentando? Qual o tipo de luta? Sentido para a vida? Depressão? Quais são os problemas? Violência? Fome? Quais são os problemas que você vê no seu bairro? Prostituição? Criança sem esperança? O que é que você está vendo? Deus se fez carne para sentir o que nós sentimos. E Ele agora continua sentindo o que nós sentimos. Ele continua abraçando a humanidade através dos nossos braços, porque nós somos corpo de Cristo. Então esse é o ponto, é o aspecto prático da teologia. É quando eu paro para pensar nas coisas que estão ocorrendo ao meu redor. Quando eu me deixo tocar pela vida. Quando eu começo a prestar atenção no sofrimento das pessoas e começo a perguntar: Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Pai, usa a minha boca para falar, meus olhos para ver, meus ouvidos para ouvir. Usa as minhas mãos, Pai, para fazer alguma coisa para a glória de Deus. Teologia, fazer teologia, portanto, não é escrever livros simplesmente. Não, teologia, estudar teologia significa buscar na Bíblia as respostas que vão ser o suporte da minha prática. Ou seja, eu vou buscar na Bíblia a orientação sobre o que eu devo fazer para glorificar Deus na minha geração, para fazer com que o Evangelho transforme vidas. Teologia, o método teológico, inicia primeiramente com o aspecto prático. E esse aspecto prático diz respeito à minha vida em sociedade. Que Deus abençoe a cada um de nós e nos dê olhos abertos. Quais são as situações que estão ocorrendo na sua cidade, no seu país, no seu bairro? O que Jesus Cristo estaria fazendo se Ele estivesse no seu lugar? Quais os problemas que estão indignando o seu coração?
Muitas vezes nós temos que orar como Davi orou, pedindo: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Se você quer ser um teólogo, alguém que fala de Deus, fala de Deus de uma forma abençoadora, de uma forma relevante, nós precisamos orar, dizendo: Senhor, desvenda os nossos olhos para que eu veja o mundo que nos rodeia com os teus olhos e sinta isso de acordo com o teu coração. Nós iniciamos hoje a nossa caminhada dentro do método teológico, ou seja, como é que se faz teologia. Fazer teologia significa fazer um discurso acerca de Deus. Significa falar de Deus de uma forma relevante. Falar de Deus de uma forma transformadora. São muitos os desafios que a teologia tem hoje. São muitos os problemas, as situações que nós temos ao nosso redor. As pessoas, elas estão precisando, elas estão sedentas da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus que se revela através do Evangelho e não através de um discurso religioso. Hoje nós vimos o primeiro ponto, que é o aspecto prático, o ponto de partida da teologia. E vimos que esse aspecto prático, ele tem dois aspectos fundamentais. Primeiramente, o aspecto pessoal. É o ponto de partida, é o aspecto pessoal. É o meu relacionamento com Deus. Não tem como eu ser usado por Deus, não tem como você ser usado ou usada por Deus aí no seu contexto, na sua cidade, na sua vila, enfim, onde Deus te colocou. Não tem como você ser uma bênção nas mãos de Deus se você não estiver cheio da presença de Deus, não estiver vivendo na plenitude do Espírito Santo. Sim, porque teologia significa amar a Deus, né? De todo o entendimento. O objetivo dela, como já vimos, é nos levar a amar a Deus de todo o entendimento. Mas também nós temos que amar a Deus de todo o coração. Então o ponto de partida é a minha vida, é o meu relacionamento com Deus, através da palavra, através de Jesus Cristo, não achando que eu mereço alguma coisa, como faz a religião, que diz que não, eu obedeço para ser amado. Não, eu me aproximo de Deus sabendo que eu não sou nada, que eu não mereço nada, que há apenas um justo e esse justo é Jesus e é pelas suas pisaduras que eu fui sarado. Então eu chego com liberdade na presença dele, sabendo que diante do Pai eu tenho um advogado que é Cristo, sabendo que diante do Pai eu tenho um sumo sacerdote que ele mesmo experimentou e passou por todas as coisas que eu tenho passado. Então Deus me acolhe. É aquela parábola linda do filho pródigo, quando o pai permitiu que o filho mais novo fosse, mas ao mesmo tempo ficou ali aguardando o seu retorno. Aquela parábola foi contada por Jesus para nos falar do Pai. O Pai que espera, que abraça. O Pai que nos abraça, porque Ele é um Deus de graça e misericórdia. Então, o aspecto prático envolve minha vida pessoal. Como está a sua vida com Deus? Existe aí alguma coisa que você não tem conversado com o Pai? Você está tentando enganar a você mesmo, achando que você já é bom o suficiente? Depois da aula, quando você chegar na sua casa, como diz a palavra de Deus, vá lá para o seu lugar secreto de oração e converse com Deus sobre a sua vida, sobre essas coisas. Mas não tenha medo de abrir a mala de roupa suja. Não seja religioso. Deus, ele já sabe tudo que tem na sua mala. E foi por isso que Jesus morreu na cruz. E lá na cruz ele disse: está consumado, está quitado. Desenvolva uma vida de relacionamento com Deus. E assim Deus vai começar a colocar no seu coração aquelas coisas que o estão incomodando aí onde você vive. E à medida que você tiver comunhão com Ele, Ele vai mostrar como é que Ele deseja usar você para mudar a situação de tantas vidas e de tantas pessoas. E vimos também que esse aspecto prático tem o seu aspecto comunitário. Ou seja,
Esse envolve a nossa vida em sociedade. Nós precisamos olhar ao redor, sentir a dor do outro, sentir a lágrima do outro, estarmos prontos para abraçar as pessoas, para sermos de fato o corpo vivo de Cristo. E eu imagino que se Cristo ele estivesse aqui hoje, como ele esteve naqueles dias lá do início descrito no Novo Testamento, eu fico imaginando onde ele estaria na minha cidade, com quem que ele estaria conversando, o que que ele estaria fazendo. Estas são perguntas muito boas para uma pessoa que deseja ser usado por Deus para fazer teologia, para fazer um discurso acerca de Deus, para falar da parte de Deus para a nossa geração, para ser instrumento precioso de bênção nas mãos do Pai. Vejo você na próxima aula, onde nós continuaremos a nossa caminhada, continuando a ver o método teológico. Estaremos vendo então acerca do aspecto racional. Na próxima aula, não perca, esteja aqui conosco. Deus